Palavras, elas podem construir fortunas ou podem te levar à falência. Hoje a gente vai analisar a comunicação não como uma coisinha qualquer, uma habilidade superficial, mas como o que ela realmente é, o ativo financeiro mais poderoso que existe, capaz de construir ou destruir impérios. Pensa comigo. Cada conversa é uma transação financeira. Cada palavra pode aumentar seu capital, pode valorizar seus ativos ou pode simplesmente liquidar tudo. Comunicação é um jogo de alto risco, e as apostas, como a gente vai ver, são muito, mas muito mais altas do que a maioria das pessoas imagina. E para provar esse ponto, vamos mergulhar num estudo de caso fascinante. Uma história real, sobre como uma única conversa, uma única negociação mal feita, iniciou um desastre financeiro e pessoal de proporções épicas. A lição aqui vale milhões, literalmente. A nossa história começa com um empresário que tinha tudo. Um império construído do zero. Só que ele tinha uma falha fatal, um passivo tóxico que não estava nos livros de contabilidade, mas sim na sua maneira de falar. Esse cara é Nabal. Um empresário, olha, absurdamente rico com um portfólio de ativos de cair o queixo. 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, ele estava no topo da cadeia alimentar. Mas a descrição do caráter dele já acende um alerta vermelho. Duro no falar e conhecido por más ações. Esse era o passivo oculto no balanço dele, sabe? Pronto para implodir todo o patrimônio. E então, a situação se desenrola. Davi, um líder militar em ascensão, vamos pensar nele como um stakeholder estratégico. Manda uma delegação até Nabal. O pedido era simples e bem justo, na verdade. Os homens de Davi tinham agido como uma empresa de segurança privada, protegendo os pastores e os rebanhos de Nabal. Em troca, pediram alguns suprimentos. Uma transação comercial básica, certo? E aqui está a resposta de Nabal. Com apenas 3 palavras, ele comete um erro de cálculo catastrófico. Quem é esse Davi? Isso não foi uma pergunta. Foi um insulto. Foi uma demonstração de arrogância que subestimou completamente o poder da pessoa com quem ele estava negociando. A reação de Davi foi imediata e foi devastadora. 400 soldados armados marchando para liquidar Nabal e todos os seus ativos. Uma simples negociação por suprimentos escalou para uma aquisição hostil e violenta. E o gatilho foram só palavras. A comunicação de Nabal transformou um parceiro em potencial num inimigo que podia zerar seu patrimônio da noite para o dia. Mas antes de ver a resolução dessa crise, vamos dar uma pausa para analisar a anatomia do erro. Existe um modelo de comunicação que explica exatamente onde o Nabal falhou e como a gente pode usar esse mesmo modelo para construir valor em vez de destruir. São 3 alavancas estratégicas. Pensa nisso. O que se diz, ou seja, a mensagem. O como se diz, o tom, a entrega. E talvez o mais importante, para quem se está falando, a audiência. Dominar essas 3 alavancas é a diferença entre uma comunicação que gera lucro e uma que gera prejuízo. Simples assim. E Nabal? Bom, ele falhou espetacularmente nas 3. A mensagem dele foi de desprezo, o tom de pura arrogância. E o erro mais caro de todos, ele não tinha a menor ideia de para quem estava falando. Ele viu um pedinte e não um futuro rei, um guerreiro letal. Foi uma falha total e caríssima de inteligência de mercado. Mas a história não acaba aqui não. Enquanto o CEO estava prestes a falir a própria empresa com a boca, uma líder de verdade entra em cena para gerenciar a crise. A esposa dele, a Abigail. E o que ela faz a seguir é uma aula, uma masterclass de negociação e inteligência emocional aplicada a negócios. Olha só a estratégia dela. Primeiro, ela coleta a inteligência de mercado para entender a dimensão da ameaça. Depois, prepara uma oferta de valor irresistível. Em seguida, ela intercepta Davi pessoalmente, assumindo o controle da narrativa e, por fim, entrega um discurso, um pitch perfeitamente calibrado para desarmar a situação. Isso não foi sorte, foi execução estratégica de altíssimo nível. A diferença entre os dois é gritante. A palavra dura do Nabal gerou ira, criou um inimigo. A resposta branda da Abigail, por outro lado, foi projetada para desviar a fúria e transformar um inimigo em um aliado. Ela não estava sendo fraca, ela estava sendo incrivelmente inteligente, usando a gentileza como uma ferramenta estratégica para desarmar uma situação volátil. E aqui vem a jogada de mestre. Abigail se dirige a Davi e diz: "Um dia, o Senhor será o líder de Israel." Com essa única frase, ela provou que fez o dever de casa. Ela sabia exatamente com quem estava falando. Ela validou a identidade e a ambição do Davi, apelando para o legado dele e o lembrando que uma matança seria péssima para sua marca pessoal. Foi simplesmente genial.
Então, qual foi o resultado final de tudo isso? Porque no mundo dos negócios o que importa é o balanço, é a última linha do relatório. Vamos analisar os retornos que cada estilo de comunicação gerou nessa crise. O balanço final é brutalmente claro. A comunicação de Nabal o levou à falência total, perdeu a fortuna, o legado e a vida. Em contraste, a comunicação estratégica da Abigail não apenas salvou todos os ativos, mas a posicionou para um futuro de prosperidade. O retorno sobre o investimento, o famoso ROI da boa comunicação, foi, literalmente, infinito. A grande lição que fica é esta: comunicação estratégica não é uma soft skill, não é uma habilidade leve, é um ativo financeiro. É a ferramenta que gera oportunidades, que constrói alianças com gente poderosa e que, no fim das contas, impulsiona a prosperidade. A sabedoria antiga resume isso perfeitamente. Aquele que tem graça nos lábios terá por amigo o rei. Ou seja, a capacidade de se comunicar com estratégia não só evita desastres, mas atrai o favor de pessoas que podem financiar projetos, acelerar carreiras, abrir portas. Isso tudo nos leva à pergunta final. Nabal usou suas palavras para transformar um negócio numa sentença de morte. Abigail usou as dela para transformar uma crise na oportunidade de uma vida. A questão não é se a gente se comunica, mas qual será o retorno financeiro da nossa comunicação. É para pensar, a oportunidade que será criada amanhã ou destruída